Se perguntássemos aos estudiosos da área qual teria sido, depois de Freud e ultrapassando-o, o autor que mais contribuiu para que se compreenda o funcionamento psíquico inconsciente, não haveria dúvidas quanto à resposta. Melanie Klein. – 30 de março de 1882. Nasce Melanie Reises, em Viena, a quarta filha do casal Morris. Veio de uma família de origem hebraica, humilde, embora dotada de um certo nível cultural. Seu pai, médico e dentista, e sua mãe, dona de casa e proprietária de um pequeno comércio. 2 de seus irmãos, aos quais eram especialmente ligada, morreram precocemente. Sua irmã Sidonie, aos 7 anos, e próximo aos seus 20 anos, o seu querido irmão Emanuel. Os temas de perda e de melancolia insinuaram-se bem cedo em sua existência e marcariam profundamente seu pensamento teórico. Em 1896, preparava-se para o exame de admissão ao Liceu Feminino, visando cursar medicina. Aos 17 anos, logo após a matrícula, ficou noiva de Arthur Klein, um dos amigos de seu já falecido irmão Emanuel, que estudava engenharia química. E é a partir do seu casamento aos 21 anos que Melanie passa a adotar o sobrenome Klein. O sonho de tornar-se médica foi impedido pelo casamento e nascimento de 3 filhos. Nasceu Melita, em 1904, Hans, em 1907 e, em 1914, nasce o seu último filho, Eric. Quando seu casamento ia mal, Melanie começava a buscar novos horizontes. No entanto, nunca cursou uma universidade e é a única dos grandes pesquisadores que jamais teve uma vida acadêmica de base. Sempre foi uma pesquisadora autodidata. Nos 2 primeiros anos, teve dificuldade de cuidar de seus 2 primeiros filhos e entrou em estado de profundo desânimo e desespero. Em 1914, morre Lúcia, a mãe de Melanie. Aos 32 anos, dá-se ao encontro de Melanie Klein com a psicanálise. Ela lê um texto de Freud sobre os sonhos e começa a sua primeira análise com Sardon Ferenczi, o grande discípulo húngaro de Freud, buscando livrar-se da depressão. Pouco depois, quando o filho caçula Eric começava a apresentar alguns sinais de inibição intelectual, ela daria início a uma intervenção analítica com ele, guiada pelas teorias psicanalíticas. Anos mais tarde, a morte acidental de outro filho na década de 1930 ensejaria a redação do primeiro dos trabalhos mais influentes da autora, dedicado à compreensão dos estados depressivos e maníacos. Em 1919, ela escreve e apresenta seu primeiro texto, baseado no tratamento de Eric, e ingressa na Sociedade Psicanalítica de Budapeste. Em 1921, começa o processo de separação com Arthur e muda-se para Berlim. Em 1922, na Alemanha, aos 40 anos, ingressa como membro associado na Sociedade Psicanalítica de Berlim. Em 1924, começa uma segunda análise com Karl Abraham, outro dos mais destacados discípulos de Freud. Após a morte de Karl Abraham, em 1925, ficou exposta a críticas dos membros conservadores da sociedade às ideias relativas ao entendimento de crianças, que divergiam do que pensava Anna Freud, que também se dedicava à extensão do entendimento de criança. Em 1927, Melanie Klein torna-se membro da Sociedade Psicanalítica Britânica. Seus primeiros pacientes eram filhos de colegas que já depositavam confiança em seu trabalho. Para Klein, o entendimento mesmo de crianças muito pequenas exigia modificações técnicas, mas não diferia do tratamento psicanalítico de adultos em seus objetivos e metas. Em 1932, Melanie Klein publica seu primeiro livro, A Psicanálise de Crianças. No âmbito familiar, a década de 1930 traria 2 grandes dores: a morte de seu filho Hans, em 1934, ao tentar escalar uma montanha, e as agressões da filha Melita, que se tornava analista e ingressara na Sociedade Britânica e opôs-se ao seu trabalho teórico desenvolvido.
Foi na elaboração da perda de Hans que escreveu Uma Contribuição para a Psicogênese dos Estados Maníacos Depressivos. A partir de 1940, depois que Freud se refugiara do nazismo em Londres, formam-se dois blocos na sociedade britânica. De um lado, os adeptos de Melanie Klein, do outro, os adeptos do freudismo clássico. Em 1936, realizou conferências sobre o desmame. Em 1937, publicou Amor, Ódio e Reparação com John Reviere. E foi em 1942 a 1944 que Melanie Klein elaborou com discípulos a sua teoria. Em 1945 foi solicitada a expulsão dos schlesianos da sociedade, sem sucesso. Aos 65 anos publicou Contribuições à Psicanálise. Em 1955 foi fundada a Fundação Melanie Klein. No mesmo ano foi publicado o artigo A Técnica Psicanalítica através do Brinquedo, Sua História, Sua Significação, escrito a partir de uma conferência em 1953. Em 1957 seria publicado o último livro de Melanie Klein, com grandes novidades teóricas, Inveja e Gratidão. Em 1960, Melanie ficou anêmica e em setembro do mesmo ano foi operada de um câncer do cólon. Em 22 de setembro de 1960, morre aos 78 anos Melanie Klein.